Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre crer ou não crer. Esse livro foi escrito por Padre Fábio de Mello e Leandro Carnal, contém 191 páginas divididas em 7 capítulos e foi publicado no ano de 2017 pela editora Planeta. Recentemente aconteceu uma polêmica envolvendo o nome do Padre Fábio de Mello por causa de uma declaração numa missa que ele deu sobre algumas crenças populares e as pessoas acabaram relacionando isso a algumas religiões específicas, mais especificamente falando, algumas religiões brasileiras. Para quem não viu, eu não vou colocar esse vídeo nem esse áudio aqui diretamente, porque o YouTube constantemente muda essas questões de copyright, etc. Então eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo. Mas o que aconteceu foi, na missa, ele falou que as pessoas que aceitaram Jesus e etc., que são cristãs, né, não deveriam ter medo de macumba, e nem deveriam ficar tomando banho disso ou banho daquilo, porque essas coisas não têm relação nenhuma com o cristianismo. A ideia, né, do que ele fala no vídeo, na missa, é basicamente isso. E ele ironiza em alguns momentos, dizendo que se fizerem uma macumba na porta dele, se tiver tudo fresquinho, o frango tiver fresquinho, etc., ele come, porque ele tem certeza de que aquilo ali não vai fazer mal nenhum para ele, nem para quem for cristão. Vira e mexe quando mexem com algo que envolva a crença popular e não necessariamente os fundamentos da religião, né, as pessoas tendem a se manifestar dessa forma. Quando se trata do fundamento da religião, geralmente as pessoas dizem que você está sendo radical, você está sendo fundamentalista. Mas quando trata-se daquilo que as pessoas acreditam, e aí eu estou ressaltando isso porque nem sempre que as pessoas acreditam tem relação com o fundamento da religião, aí as pessoas se manifestam e se chocam e etc. E esse é mais um caso, né? E por que decidiu impressionar disso, né? Isso que é o que a gente deveria pensar. O padre Fábio de Mello, obviamente, por ser padre, é um cristão, né? E não faz parte do fundamento do cristianismo a crença de que banhos e macumbas e etc. são coisas que devem estar de acordo com as crenças de um cristão. Sendo assim, faz mais do que lógica que ele não compactue, de que ele não concorde que um cristão deva ter relação com esse tipo de coisa, mesmo que seja de uma outra religião. Porque não faz parte do contexto do cristianismo a obrigatoriedade a ser ecumênico. Um cristão ele não é obrigado a ser ecumênico, ele não é obrigado a aceitar a religião dos outros, as crenças dos outros. Especialmente quando, no fundamento da religião deles, que é a Bíblia, eles encontram argumentos para ser contrários àquilo ali. Aí, de onde surge esse tipo de choque, né? Por que as pessoas se chocam? Porque as pessoas geralmente estão ligadas à religião muito mais pelo que os outros dizem do que pelos fundamentos, que é a Bíblia. Então, aí ele veio, né, se retratou publicamente, dizendo que não quis ofender ninguém e etc. E eu acho extremamente... quer dizer, é aquela coisa política. A pessoa é obrigada a abrir mão das próprias crenças para preencher uma agenda social, dizendo, olha, eu sou ecumênico, né, eu não quis ofender e etc. Sendo que escolher ter uma religião, em geral, é estar se posicionando de um lado, no qual outras crenças vão estar de outros lados. Em outras palavras, a ideia de que todas as religiões são iguais, etc., eu já falei isso aqui, é uma mentira. Religiões são posicionamentos não apenas espirituais, mas também são posicionamentos filosóficos, políticos, que implicam em mudança de pensamento, que implicam em mudança de postura, que implicam em mudança social. Então, o cristianismo é uma religião que pretende o quê? Ser uma religião para o mundo inteiro, como ele é. É a maior religião do mundo. Então, ele tem as suas bases, ele tem as suas diretrizes para alcançar esse objetivo. E esses objetivos não vão abraçar todas as religiões, não adianta, isso é uma mentira. Porque aquela religião, a religião cristã, entende que eles são a verdade. Então, o Deus deles é o único verdadeiro, segundo diz a Bíblia. Sendo assim, os deuses de outras religiões, as crenças de outras religiões, não vão encontrar espaço ali.
E um sacerdote cristão, ele não tem obrigação de compactuar com coisas que contradizem os fundamentos da fé dele, que é a Bíblia. Ele não é obrigado a aceitar que macumba é uma coisa legal. Ele não é obrigado a aceitar que um cristão, que um católico, ache normal tomar banho de erva. Isso não faz parte da dogmática, isso não faz parte dos ensinamentos, isso não faz parte da visão material e espiritual do cristianismo. Então ninguém tem que condenar o padre por isso. Ele está apenas expressando as crenças dele. E que bom, né? Que bom que ele está falando disso publicamente, porque, repito, o ecumenismo é uma mentira. O ecumenismo não encontra fundamento na maioria das religiões. A maioria das religiões vão dizer que elas são a própria verdade e que o caminho para alcançar o divino é através delas. Algumas religiões são mais tranquilas em relação a isso, especialmente as religiões ditas pagãs, né? Mas essas religiões monoteístas, elas não vão ter no fundamento esse tipo de postura. Então não adianta se iludir com isso, né? Bom, só queria fazer essa introdução antes da gente começar a falar do livro então. O prefácio é assinado por Mário Sérgio Cortella e nele ele vem dizendo que, embora o Leandro Carnal, que é um ateu atualmente, e o padre Fábio de Mello, um cristão, tenham posicionamentos e visões de mundo diferentes e opostas nos dias de hoje, é preciso que se entenda que ambos chegaram a essas conclusões através de estudo e não através da ignorância ou qualquer coisa desse tipo. Então, apesar de estarem em lados diferentes, um ser um ateu e um outro ser um teísta, ambos têm fundamentos, têm argumentos para defender as suas posições. Bom, chegamos então no primeiro capítulo, que se chama Crer ou Não Crer. E é importante que o leitor tenha em mente que esse livro ele é escrito num formato de diálogo. Ele é bem informal, bem despojado no seu desenvolvimento, e ele funciona basicamente como uma conversa na qual os autores trocam perguntas um para o outro para saber o que os levou a tomar cada posição de fé. Eu vou sempre tratar aqui como posição de fé porque, para mim, tanto o teísmo quanto o ateísmo são posturas de fé, ok? Para mim, ser um teísta, acreditar em algo espiritual é fé, assim como não crer também é uma postura de fé, a meu ver. Por quê? Porque não dá para provar nenhuma coisa nem outra, né? Se você for estudar os fundamentos do que muitas religiões dizem, especialmente na ideia de Deus, Deus não é algo que muitas religiões vão dizer que seja compreensível, que seja mensurável pela tecnologia ou pelo pensamento humano. Então, se a ideia é de que Deus é algo absolutamente transcendental, crer que Deus existe ou crer que Deus não existe é sempre uma postura de crença, a meu ver. Então, nesse primeiro capítulo, o Carnal começa perguntando para o Fábio o que o levou a ser padre, que ele considera uma postura radical de fé, né? Já que você precisa abrir mão da sua vida como um todo, no sentido mundano, para abraçar o sacerdócio. E o Fábio explica que ele sempre teve um certo envolvimento com o contexto cristão / católico, né? Tanto por causa do seu contexto ali social, por causa da sua mãe, e que ele não teve grandes experiências sobrenaturais, que não foi nenhuma epifania que o levou a ser padre, apenas foi uma consequência natural de uma vida que ele já levava, que sempre teve uma certa relação com o catolicismo. E aí o Carnal sugere então que a fé dele é uma fé mais racional, né? E o Fábio parece concordar, porque ele diz que ele não precisa de grandes revelações divinas nem nada disso para acreditar no Deus dele, né? Especialmente porque o amor que ele sempre recebeu dentro de todo esse contexto foi o que levara a esse tipo de fé. E que ele também abraçou o sacerdócio em função da crença no ser humano, na melhoria do ser humano, né? É nesse contexto que o Fábio vem dizendo então que a relação dele com Deus foi sofrendo uma modificação com o passar do tempo e que a visão que ele tem hoje sobre o que seja Deus é um pouco diferente daquela de quando ele começou todo esse caminho espiritual. O Carnal por muitas vezes vai dizer que
a posição dele em relação a Deus, a posição do Fábio em relação a Deus, é um tanto quanto herética, né? Seria considerada herética se fosse analisada ali ao pé da letra. Vou dizer aqui na página 29. Tenho dificuldades em acreditar em um Deus que negocie favores. E o pior, favores que são concedidos mediante exigências sádicas. Alguém promete que atravessará uma passarela de joelhos para que Deus lhe conceda um favor. Há um equívoco por trás dessa compreensão. Isso vai ter relação com o que eu falei lá no começo, né? Sobre a condenação que ele próprio sofreu, de que as pessoas acham que um indivíduo que tem uma determinada fé, ele tem a obrigação de concordar ou respeitar a fé alheia. Sendo que esse respeito muitas vezes implica numa anulação da própria crença. E isso é um absurdo, né? Um indivíduo não é obrigado a se desfazer da própria crença para respeitar a fé alheia. Não existe isso, né? Se eu acredito num Deus que diz isso, isso e aquilo, logo, essa é a minha crença. Se ele acredita que Jesus é o Deus dele, que Jesus veio para salvar, que oração, como ele vai dizer, por exemplo, em determinado momento, esses pedidos, essas coisas que as pessoas fazem, como promessas e tudo mais, são práticas pagãs, então vê-se que ele não só condena a postura dos cristãos que sincretizam com outras religiões, como é o caso desse pessoal que toma banho de erva e etc., como até o pessoal que faz promessa. Então, tudo pairando essa ideia, né, de que isso são coisas pagãs. E de fato, se você for relacionar com os nossos ensinamentos, com a percepção que nós temos de mundo, percepção esotérica, mágica, você de fato vai encontrar fundamento para isso. Por que que o cara faz uma promessa de que vai atravessar o de joelho e aquilo funciona? Porque é um ato mágico. Ele está, na verdade, direcionando a vontade dele, conectando essa vontade com um ser espiritual, e aí há uma manifestação. Ou seja, ele une a intenção dele ao espiritual para que haja uma manifestação no material. Né? Seria o triângulo de evocação, entre aspas. Então, isso para nós faz todo sentido. Agora, para os fundamentos cristãos isso faz sentido? Para a Bíblia isso faz sentido? Provavelmente não. Né? Eu diria que não. Mas existe o conceito popular. E o conceito popular é muito forte. E é muito forte, geralmente, com relação com as práticas pagãs. E o Karnal, por sua vez, vem dizendo: parece que Deus fala exatamente o que as pessoas querem ouvir. E o mesmo fazem seus emissários, seus santos, suas entidades, seus orixás, seus gurus. Falam tão exatamente o que as pessoas querem ouvir que é lícito eu supor que são as pessoas que fazem Iemanjá falar. O demônio, Jesus, Nossa Senhora de Fátima. Então, a pessoa fala assim: não, essa é a vontade de Deus, né? Mas será que é a vontade de Deus? Ou é a própria pessoa que externaliza os desejos dela e coloca a culpa em Deus? Por isso que eu sempre defendo o quê? O fundamento. A pessoa, ela tem que se basear no fundamento. Para argumentar, não tem jeito. Se você foge do fundamento, você foge da ideia base, você foge da ideia principal. Se você está dizendo assim, Deus quer que eu faça não sei o quê. Se aquilo ali está exponencialmente contra os fundamentos daquela religião, como é que pode esse Deus estar se contradizendo, então? As pessoas têm muito esse hábito, né? Elas vestem para si a carapuça de Deus, mas na verdade fingindo que não estão vestindo essa carapuça, dizendo não é a vontade de Deus. Deus não concorda com isso, ou Deus quer isso, né? Ou como esse caso, né? É um absurdo um padre falar mal de outras religiões. Por que é um absurdo se o próprio Deus da Bíblia condena outras religiões? Quem é absurdo então? O padre ou o Deus que condena outras religiões? Mas aí vai ter gente que vai dizer: a Bíblia foi escrita por homens, mas a ideia de Deus também é advinda do homem. Afinal de contas, se você nascesse no meio da selva, sozinho, sem nenhum contato com a humanidade, você nunca saberia o que é Deus. Ao menos não nesses conceitos da religião. A continuidade, o Karnal vem dizendo que ele sempre se considerara um ótimo católico, mas um péssimo cristão.
Pode não parecer, mas tem grandes diferenças nisso. Muitas delas baseadas nisso que eu acabei de falar, sobre a diferença entre o fundamento, que é a Bíblia, e as religiões que surgem a partir da Bíblia. E aí ele então complementa dizendo que em um momento de confissão ele se viu sem fé, e aí ele começou a questionar tudo, e aí ele percebeu que ele não pertencia mais àquele universo, seja católico ou cristão. Ele vem destacando que, segundo a percepção dele, muitos dos textos religiosos eles têm muito mais uma relação com a temporalidade na qual aquele texto foi escrito ou surgiu, do que com algo realmente sobrenatural, porque geralmente faltam elementos futuros nesses textos, né? Tentando entender aqui o que ele quer dizer, por exemplo, os textos eles geralmente, aí alguém pode pensar, né, mas tem os textos apocalípticos, por exemplo, né, que são entendidos como predições do futuro, mas essas predições geralmente elas não têm elementos realmente tangíveis que indiquem com absoluta certeza que se está falando do futuro. Por exemplo, no Apocalipse você vai ter uma série de elementos que falam sobre o fim do mundo, né, entre aspas, sendo que você não vai ter, por exemplo, a descrição ali exata dizendo, olha, terão carros, né? Ou terão aviões e coisas desse tipo. Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Tanto que, por exemplo, quando se fala nessa questão da marca da besta, né? Eu vejo gente falando aí que a marca da besta é o tal do chip, né? Que vão colocar na mão e etc. E algumas pessoas já começam, aí pegam, como essas coisas elas são muito simbólicas, elas acabam dando margem para múltiplas interpretações. Então o Apocalipse já foi entendido como tendo ocorrido em vários momentos anteriores, né? E aí toda vez que não acontece eles mudam a data. Não, foi 1500, porque aí descobriu o Brasil, e aí o Brasil deve ser o Éden, então é um sinal de que é o fim do mundo. Ah, não é o Brasil, então deve ser não sei quando. E aí toda hora eles mudam isso. Aí agora tem uns retardados aí que falam que vai ser em 2070, né? E por aí vai. Então, a falta de elementos realmente tangíveis, literais, para que indiquem, né, esse futuro, fazem com que ele entenda que textos religiosos eles têm mais um caráter de registro histórico do que um caráter sobrenatural. Mas ele complementa ainda dizendo que ele não incute qualquer critério de valor nisso, ou seja, não é porque os textos religiosos eles talvez não tenham nada de sobrenatural que eles são menos importantes ou mais importantes. Eles são frutos daquele contexto e por isso mesmo devem ser entendidos como tal. Não são nem melhores nem piores do que nada. Segundo capítulo, fé versus ciência. E aí o Fábio pergunta assim pro Karnal: para você, qual seria a religião que mais fala aos dias de hoje? Aí o Karnal responde: as pessoas customizam a religião, a experiência de Deus. É emblemático o que eu ouvi de uma pessoa muito célebre. Ela disse: eu sou tão católica que em outra encarnação devo ter sido freira. Ou seja, ela se anuncia católica e esquece que a reencarnação é definida como heresia desde o Papa Pio IX. Ou seja, é muito curioso isso, né? E isso tem a ver com aquela questão anterior, né? De que as pessoas, o que elas fazem? Elas, em geral, elas assumem para si a carapuça de religiosos, né? E aí vem aquela questão clássica da diferença entre fé, ser uma pessoa que tem fé e uma pessoa que tem uma religião. Porque ter fé é a crença em algo, pura e simplesmente, né? Como eu falei anteriormente, por exemplo, ao meu ver, ser um ateu é ter fé no não, né? Enquanto que ser um teísta é ter fé no sim, que não e sim. O não do espiritual e o sim do espiritual. Mas ser um religioso é então abraçar as características e a doutrina e o comportamento de uma determinada religião. Então, quando eu me digo católico, eu deveria, por princípio, preencher os requisitos que a religião católica prediz. Sendo que, como eu posso fazer isso? Para eu fazer isso, eu tenho que entender o que a religião católica diz. E como que eu vou entender o que a religião católica diz? Quando eu estudo. Então, ir para a missa é suficiente para ser religioso? Não.
Você está cumprindo uma etapa, né? Você pode dizer, eu sou católico porque eu vou para a missa todo domingo. Muito bem. Mas e o resto? E o fundamento? E o fundamento que é o que a Bíblia diz, o que o próprio catolicismo diz e etc. Essa resposta aqui foi muito interessante, meu ver, justamente por causa disso. Né? A reencarnação não é uma crença católica, não é nenhuma crença cristã por fundamento, né? É uma crença oriunda de outras religiões. Aí a pessoa se diz católica, mas... Mas é muito curioso isso, observar isso. E isso tem relação com a questão que eles próprios colocam, né? Que as pessoas, na verdade, elas não conseguem, a meu ver, e eu vou concordar com isso, elas não conseguem se desfazer do paganismo, porque é algo tão natural que o absurdo reside, em geral, no cristianismo, né? Para muitas pessoas. Eu vejo muito isso. Eu não estou criticando o cristianismo aqui, nesse ponto. O que eu estou dizendo é que, para muitas pessoas, quando cito passagens bíblicas, etc., para elas soa tão absurdo aquilo que elas falam, não, isso não está escrito na Bíblia, isso não pode estar escrito na Bíblia. E geralmente quem fala isso são pessoas que se dizem cristãs. E aí, quer dizer, e a pessoa muitas vezes tem crenças que na verdade são crenças pagãs. Ela só pega o elemento Jesus para dizer que crê nele, mas o resto da crença daquela pessoa é pagã. A continuidade do diálogo, então, o Fábio vem destacando que, segundo a concepção dele, por exemplo, uma obra de arte pode ser uma expressão, uma experiência com Deus e etc. E mais uma vez o Karnal vai entender isso como uma espécie de heresia, né? Já que isso pode sugerir que, segundo essa percepção, então, não há diferença entre ser ou não ser religioso. E aí entra o dilema, mais uma vez, da questão do fundamento, né? Da salvação e tudo mais. A salvação está dentro ou fora da igreja. É possível ser salvo se você não for um cristão e etc. Então vem todas essas discussões. Dentro dessa perspectiva, o Karnal vai destacando então que essa mudança, né? Essa mudança de percepção sobre o que seja o divino sempre pautado pelo anseio humano. E eles meio que vão concordar com isso, assim. Eles vão citar, por exemplo, a questão de Maomé, né? Hoje se fala muito... Hoje tem dois temas muito em voga na nossa sociedade, né? Que é a questão da mulher / feminismo e da criança / pedofilia. E Maomé, por exemplo, era casado com uma criança de 9 anos. Né? Se não me engano, ele casou com 6, mas a relação sexual ocorreu alguns poucos anos depois, com 8 ou 9, algo desse tipo. E na nossa percepção atual é algo absurdo, né? Algo considerado, né, simplesmente inadmissível. Um cara de 40 anos ou mais casar com uma criança de menos de 10 anos e ter relações com essa criança. Mas isso na época dele era algo aceitável. E além de ser aceitável, é algo suportado pela religião, porque Maomé é então o profeta. A mesma coisa a questão da mulher, né? A mulher, ela vai ser considerada um ser inferior sob muitos aspectos dentro do contexto cristão, por exemplo, porque ela não foi feita de Deus. Paulo vai falar isso, né? Ela foi feita do homem, logo ela não tem a mesma centelha divina. Ela foi feita para agradar o homem, e além de tudo, ela é fruto ela que traz o pecado, né, para o homem, ou seja, ela consome o fruto e então induz Adão a consumir e consumar o pecado e tudo mais. Então, são coisas que, quando são ditas nos dias de hoje, são condenadas pelas pessoas, e geralmente as pessoas que condenam esses apontamentos são pessoas que se dizem religiosas, são pessoas que se dizem cristãs e tudo mais. Então há sempre essa adaptação sobre o que seja o divino e sobre o que seja a religião. As pessoas que dizem ser religiosas, mas na verdade têm apenas fé naquilo, elas excluem aquilo que elas consideram absurdos e adaptam, né? Então, aquilo que você aponta como sendo o fundamento, elas falam, não, isso daí é absurdo, não pode estar escrito isso, é questão de interpretação. A desculpa, né, da modernidade é essa, é questão de interpretação. A coisa está escrita de forma explícita, de como era, de como foi e como deve ser, mas não, a pessoa coloca
isso é questão de interpretação. Por quê? Justamente porque ela é incapaz de aceitar que aquele Deus ou aquela religião prega algo tão absurdo. Porque para ela é absurdo, né? Sendo que é uma percepção sempre o quê? Humana, mundana, se a gente for levar em consideração que o espiritual de fato existe. Porque o que é absurdo para nós, nessa percepção, não deveria ser levado em consideração. Porque se Deus ou os deuses são maiores e nós estamos aqui para servi-los, logo as regras dos seres divinos deveriam ser obedecidas e não questionadas. Lembrando que eu estou levando em consideração a perspectiva cristã, né, sobre o mundo. Nem todas as religiões vão pregar esse tipo de coisa. Mas é o que a gente está vendo aqui, a questão do cristianismo e o não cristianismo. Então o Karnal muitas vezes vai apontar na fala do Fábio justamente também isso, né? Que ele se distancia dos fundamentos, ele se distancia tanto dos fundamentos bíblicos quanto dos fundamentos católicos para criar uma ideia de Deus mais agradável, não só para ele, mas para quem ouve o que ele prega. O Karnal aqui também ele vai sugerir que a falta de ética não é culpa da religião, mas eu discordo. Eu acho que muitas vezes a religião nos induz sim nessa divisão entre sociedade religiosa e sociedade não religiosa. Às vezes o indivíduo, justamente por observar os fundamentos da religião, ele vai se ver obrigado a tomar certas atitudes que ele não tomaria, de repente, se ele não tivesse o preceito religioso ali, né? O problema é que geralmente isso está envolvido com hipocrisia. A pessoa às vezes faz uma coisa, mas não faz outra. O capítulo 3 se chama Qual a Importância da Fé? Karnal vem questionando a importância da fé ou da religião e levanta a questão se muitas vezes a religião não é usada justamente para a canalização do mal. O Fábio, por sua vez, vem dizendo que, ao menos para ele, a fé serviu para uma série de coisas positivas, como acesso à arte, conhecimento, etc., que justificam sua relação com a religião, mas que reconhece que isso não é uma exclusividade, já que muitos ateus encontraram o mesmo caminho dentro do ateísmo. E mais uma vez o Karnal vem dizendo que o problema então é humano e não religioso, né? E mais uma vez vou questionar isso aqui, né? Porque para mim não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Religião só existe dentro do contexto humano. Logo, se o problema é humano, o problema também é religioso, assim como o problema também é político e de tudo que envolve a esfera humana. Animal não tem religião, né? O Karnal muitas vezes ele vai me passar muito essa impressão assim, de que ele, apesar de declaradamente ateu, ele não quer ser o ateu que fica ali na militância contra a religião. Assim, ele vai dar muito esse tom assim, de que, não, o problema na verdade como as pessoas utilizam as coisas, né? Mas eu mais uma vez vou argumentar aqui que quando você tem um fundamento que justifica aquilo, o grande problema é esse. Todas as religiões têm esse tipo de fundamento? Não. Algumas religiões em específico dão mais margem para determinadas atitudes do que outras, né? Isso é só ver tanto na história quanto no dia a dia. Uma coisa que é muito também discutida hoje em dia é a questão da homossexualidade, né? E geralmente quando você questiona uma pessoa que é homofóbica sobre o porquê dela ser contra, né? Dela achar que tem o direito de ser contra ou a favor da homossexualidade, por exemplo, ela vai dizer que Deus não aprova, né? Porque a Bíblia diz que é errado, e etc, etc. Ou seja, se não houvessem referências a isso na Bíblia, a pessoa não teria de onde justificar o seu preconceito. Então, muitas religiões, por exemplo, por que é muito comum encontrar homossexuais dentro do candomblé? Porque o candomblé é uma religião que não trata da sexualidade de ninguém com questões morais. O candomblé não é uma religião interessada em saber o que você faz da sua sexualidade. Isso é um problema seu. Os orixás não estão preocupados com isso, mas o Deus da Bíblia está. Tanto que ele faz referências a isso, né? Referências enfáticas a isso. Então, aí a gente pode tirar a responsabilidade da religião quando a gente encontra esse tipo de fundamento? A meu ver, não, né? Porque tá definido ali no texto.
seja, ou não vou nem colocar no texto, mas na literatura, já que literatura pode ser entendido tanto com a questão, como a questão escrita, como a transmissão oral. Então existe fundamento na literatura cristã para justificar certos preconceitos, que nós chamamos de preconceitos, mas que na verdade poderiam ser entendidos como regras. Né? Na interpretação deles, isso são regras. Na nossa interpretação pode ser chamado de preconceito. E existe esse tipo de fundamento na literatura do candomblé, por exemplo, né? Colocando aqui essa comparação? Não. Isso quer dizer que é impossível encontrar um candomblessista que seja homofóbico? Lógico que não. Com certeza existem muitos. Mas a questão é que ele não vai poder usar o argumento de que a religião dele sustenta essa ideia, porque não existe na literatura daquela religião esse tipo de ideia, enquanto que na literatura cristã existe. E eu estou aqui colocando isso como certo ou errado? Não estou dizendo que ser homofóbico ou não ser homofóbico é certo ou errado. Isso vai depender da perspectiva de vida, filosofia, religiosidade de cada um. Para um cristão, ser homofóbico, no sentido de não aceitar a homossexualidade dentro de sua comunidade, de suas práticas, é coerente. A questão é, a condenação desse tipo de prática é exclusiva dentro do cristianismo? O cristianismo só condena a homossexualidade? Não. O cristianismo condena também o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento, que ele vai considerar como prostituição, né, de uma maneira geral, e uma série de outros fatores. Aí vem a diferença entre coerência e hipocrisia. Às vezes a pessoa vai pegar um elemento da religião, vai usar aquilo para atacar o outro, mas vai se esquecer do resto, vai ignorar o resto, quando aquilo favorece a si mesmo. Então, essa é a grande diferença. Uma coisa é coerência, outra coisa é hipocrisia. Então, o problema está na religião? Também. O problema está na religião, o problema está nas pessoas, o problema está nos deuses e tudo mais. O quarto capítulo se chama A Religião Ajuda ou Atrapalha? E o Fábio, mais uma vez, vem falando sobre um Deus totalmente abstrato, né? Que o Deus que ele acredita, ele sempre vai puxar muito essa questão para o pessoal. Ele sempre vai dizer, não, porque o Deus que eu creio, o cristianismo que eu pratico, o catolicismo que eu entendo, ele sempre vai trazer muito para o pessoal, né? Então ele vai criar esse distanciamento no sentido de tornar as coisas sempre mais tênues, mais tranquilas, mais aceitáveis, né? E o Karnal vai citar isso frequentemente. O Karnal vai tentar puxar ele o tempo inteiro para discussão mais aprofundada, mas ele sempre se distancia fazendo isso, né? Trazendo a questão para o lado pessoal. E aí o Fábio, por sua vez, vem dizendo que o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, alertava sobre os riscos de se voltar ao judaísmo, aquela coisa mais severa e tudo, né? Que é a questão sobre a importância do carisma e tudo mais em relação ao outro. E o Karnal, por sua vez, vem dizendo que isso não é uma realidade da igreja como um todo. Aí o Fábio rebate dizendo que a igreja católica é a instituição que mais faz caridade no mundo, né? Muitos cristãos usam esse argumento, né? Também ignorando a maneira como a igreja chegou ao ponto de ter condições de ser a instituição que mais faz caridade no mundo. O Karnal, por sua vez, rebate, citando alguns absurdos atuais, né? E eles terminam então o capítulo citando lá o caso. Se eu achar algum vídeo, eu vou colocar aí na descrição, do pessoal que vai na Terra Santa, né? E aí geralmente eles estão na fila e é muita gente para visitar os lugares santos lá, e tem os sacerdotes que ficam tomando conta ali, organizando a fila e etc. E geralmente eles dão porrada nas pessoas. Chega a ser uma coisa assim, né? Não dá pra entender, né? Porque a pessoa tá indo ali por um ato de fé, né? Quer dizer, eu acho que é um ato de fé, né? Para estar em contato ali com a sua espiritualidade, etc. E um sacerdote que deveria estar ali para ser o exemplo, né? Da condolência, etc. E, especialmente por se tratar de cristianismo, né? O cara dá porrada nos outros que ali, né, não ficam ordenados na fila, etc. Se eu achar algum vídeo, eu vou colocar na descrição para quem não viu. E, quer dizer, as pessoas acham isso tudo muito normal, né? Quer dizer,
Aí entra a discussão também da questão da idolatria, né? Onde o espaço se torna mais importante do que a postura. Que tem gente que acha que idolatria é só você ficar ajoelhado na frente de um santo de gesso ou de barro, né? Esquece que idolatria tem a ver com ídolo, de idolatrar uma imagem, mas não necessariamente uma imagem física, né? Mas uma ideia, um local e etc. Capítulo 5. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aqui eles discutem Dostoiévski e falam sobre aquela frase lá de Santo Agostinho: ama e faz o que quiseres. Inclusive tem alguns cristãos que usam essa frase de Agostinho para dizer que Crowley plagiou, né? O Crowley com a sua faz o que tu queres será o todo da lei. Então ama e faz o que quiseres, Santo Agostinho, e aí faz o que tu queres será o todo da lei, amor é a lei, amor sob vontade, de Crowley. Então alguns vão dizer que Crowley plagiou nesse sentido, né? Como se as coisas nas religiões não fossem assim, né? Além das similaridades encontradas nas religiões, que muitas vezes não tiveram conexão nenhuma, religiões são processos sucessivos, né? Telemann, por exemplo, em momento nenhum nega a existência do cristianismo, muito pelo contrário, se apoia em muitas das ideias cristãs, além de muitas outras religiões e conceitos ocultistas, etc., para se formar como uma outra religião. Então, mas ok, né? E não é a pauta aqui, Telemann não é a pauta, mas ele discute essa questão do ama e faz o que quiseres do Santo Agostinho, Dostoiévski. E é aqui também que o Karnal vai acusar, finalmente, vai ser direto, vai acusar o Fábio de ser um sofista, né? Porque essa postura constante dele de fugir da discussão, ele não só foge da discussão, porque sempre que o Karnal tenta aprofundar o debate, ele foge. E aí ele traz ele coloca essa aura em torno de si, assim, de que, não, porque na minha interpretação, porque o meu Deus, porque a minha igreja, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá. Então ele sempre se esquiva muito do aprofundamento do debate. E o Karnal fica o tempo inteiro tentando. Até uma hora que parece que é esse momento, né, que o Karnal enche o saco e fala: olha, você é um sofista, né? Vamos concordar que você pinta um arco-íris de alegria de energia ou de alegria? Não lembro. Em torno de tudo, né, para tornar as coisas mais bonitas e mais agradáveis para quem te segue. O capítulo 6 se chama Ter Fé Faz Falta? E o Fábio começa perguntando se o Karnal sente falta de fé, e aí o Karnal, por sua vez, diz que não consegue responder isso com exatidão. O Fábio rebate dizendo que o Karnal provavelmente não passou por muitas dificuldades na vida, que a vida dele provavelmente foi muito tranquila, então ele teve mais tempo e possibilidades de levar uma vida na qual ele se dedica à reflexão de tudo e, por conseguinte, se tornar então um ateu, coisa que ele provavelmente não conseguiria ter sido se ele fosse uma pessoa que tivesse passado por grandes dificuldades. Isso é uma conclusão um pouco complicada, né? Considerar que a religião seja um caminho então dos desesperados, talvez, né? Eu entendo essa percepção do Fábio, porque ela é bem característica dessa tradição abraâmica, né? Se a gente pensar lá que os judeus sempre foram escravizados ou sempre disseram que eram escravos, etc., que era o povo sofrido, então essa ideia de um salvador, né, é muito importante para um povo que sempre viveu marginalizado, que sempre foi perseguido e etc. Mas isso acho que não encontra uma correspondência com todo o espectro religioso, né? Porque muitas religiões não vão ter essa característica de salvação, né? A pessoa não vai se sentir na necessidade de ser salva. Como você tem anteriormente, por exemplo, o candomblé, né? O candomblé não tem essa característica, é ser salvo do quê? É uma coisa que um candomblessista falou, não há ideia de conexão, reconexão com Deus, né, ou com os orixás e etc. Porque não há o pensamento de que em algum momento houve separação. Não. Então, não tem o que se reconectar, não tem religar nenhum, né? Porque não há pensamento de desconexão. Os deuses, eles estão aqui.
em tudo que existe, né? Então, logo, como se separar daquilo que está em tudo? Mas isso é um pensamento bem característico da questão abraâmica, né? Judaico-islâmica cristã. Então é entendível o pensamento do Fábio nesse sentido, né? De acusar o Leandro disso, né? O sétimo e último capítulo é a morte, esperanças e medos no horizonte do ateu e de pessoas de fé. O Fábio inicia perguntando como um ateu enfrenta a morte, ao passo que o Karnal responde assim: pressuponho aí a minha base espinosa, que meu corpo não é algo que guarda uma alma imortal, um invólucro, mas sou eu. Se o meu corpo não existir, eu não existirei. E aí, lembrando a carta de Epicuro sobre a felicidade, por que é que alguém deve temer a morte? Porque eu nunca estarei com a morte. Quando a morte for, eu não serei. Enquanto eu for capaz, a morte não será. A carta sobre a felicidade de Epicuro diz que se deve honestamente viver e honradamente morrer. Não há por que temer o inevitável. Então, hoje eu lhe digo com toda a tranquilidade que, se fosse anunciado por algum método que amanhã de manhã eu estaria morto, nada afetaria essa noite. E aí essa parte me lembrou muito um amigo meu, que a gente conversa muito sobre esses temas, né? Apesar dele não ser uma pessoa dedicada ao estudo de nada disso, mas ele se declara um ateu e ele vive certos conflitos sociais em função desse ateísmo dele. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas ele falou uma coisa muito interessante para mim, que que uma vez falaram para ele assim: olha, quando você estiver no céu, né, uma pessoa cristã falou para ele, quando você estiver no céu, você não vai beber, você não vai fazer sexo, você não vai precisar fazer nada disso. Porque no céu você não precisa comer, você não precisa fazer sexo, você não precisa fazer nenhuma dessas coisas, porque essas são coisas mundanas. E aí ele falou que na hora ele pensou, mas se eu não vou poder beber, se eu não vou poder fazer sexo, se eu não vou poder fazer nada das coisas que eu gosto, então não serei eu. E se não serei eu, então não tem por que ser, né? Então é bem interessante essa coisa, né? Que a nossa percepção religiosa é justamente uma percepção na qual há, de uma forma geral, né, especialmente abraâmicos e nós que somos descendentes desse tipo de religiosidade, né, e também daquelas religiões ali do Oriente, né, justamente essa questão do não ser. Existe uma busca em nós por um distanciamento do ego, né, enquanto que muitas pessoas querem justamente viver o ego. Então, para nós, isso às vezes causa um choque, né? Eu imagino, quando ele falou isso, como a pessoa deve ter se assustado, né? Porque é um assumir de uma realidade que para muitos de nós é uma realidade que a gente não quer. Que a gente muitas vezes busca se distanciar, porque apesar da gente fazer essas coisas, muitas vezes a gente não se sente pleno. Então a gente projeta que exista algo muito maior que isso, né? E a gente chama de céu, de tudo mais, de Deus e etc. E aí a gente quer um distanciamento daquilo que não nos completa, na ânsia de alcançar algo que nos complete. Enquanto que para muitas pessoas, e isso que a gente às vezes não pensa, que para muitas pessoas viver a materialidade é estar completo. Então, é o que o Karnal falou aqui também, né? Quando ele morrer, não vai ser mais ele. Não tem mais, né? Ele não vai se encontrar com a morte porque ele morreu e acabou. Então não tem um estado de encontro com a morte. O primeiro encontro com a morte é o encontro definitivo, não tem continuidade, segundo a percepção dele. Assim como para esse meu amigo, né? E mesmo que... Aí ele ainda cogita, esse meu amigo ainda cogita. Se for o caso de existir um pós-vida, então também não quero isso, né? Porque não serei eu, porque eu sou esse cara que gosta de sexo, que gosta de beber, que gosta de fazer isso, que gosta de fazer tudo aquilo que está ligado à materialidade. Então, eu acho que também é algo que nos leva a refletir sobre esse outro lado, né? Concluindo toda a questão. Porque essa diferenciação entre ser um espiritualista e ser um ateu, né? Muitas das nossas ideias estão ligadas a isso, a uma vida, a projeção de uma vida melhor, mais completa, mais distanciada dessa questão material. Enquanto que muitas pessoas vão querer viver essa materialidade.
E eu, particularmente, acho que cada um tem que ter o direito de viver aquilo que bem entender. Bom, e o Karnal mais uma vez fala sobre a postura, né, dos argumentos do Fábio, dizendo que na verdade ele pratica um fabismo, ou seja, não é cristianismo nem catolicismo, né, é um fabismo, ou seja, uma coisa que ele criou. E às vezes estão também culturas que lidam de formas diferentes com a morte, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso, estão através dos portais da morte, vou colocar o card aqui para quem tiver interesse, talvez no final do vídeo também. Bom, eles concluem que, apesar das diferenças, ambos acreditam na capacidade do ser humano ser melhor. E aí na página 168, o Fábio fala: nunca é muito repetir meu carinho, a quem não tem Deus que tenha pelo menos Aristóteles. E o Karnal conclui dizendo amém. Bom, em seguida nós temos o glossário, né, que eu recomendo que seja consultado para quem não tem familiaridade com todos os termos usados, porque o livro vai fazer uma série de citações a elementos específicos do cristianismo, a conceitos filosóficos, etc. Então sempre que você tiver uma duvidazinha sobre uma palavra que você desconheça, talvez você não precise consultar o dicionário, porque tem aqui o glossário, vem dizendo o que é gnose, jansenista, mormons, luteranismo, quietismo, etc. Citando aqui alguns exemplos, né? Em seguida nós temos ainda os nomes citados, que é o mesmo conceito do glossário, sendo que tratamos das personalidades que eles se referem o tempo inteiro no livro. Chegamos então às conclusões. O livro é bastante fluido e, apesar de citar uma série de especificidades, né, tanto do conceito cristão, católico, filosófico, quanto dos locais e nomes, etc., ele não apela para uma linguagem muito rebuscada, ou seja, tirando esses elementos técnicos, né, qualquer pessoa é capaz de entender o que eles estão falando. O Karnal passa a maior parte do tempo do livro tentando ser incisivo nas questões, tentando trazer um aprofundamento para o debate, enquanto que o Fábio ele fica sempre com essa questão mesmo evasiva, assim. O Karnal, por sua vez, também ele vai ser meio político, às vezes dizendo, mas a religião, né, como você tem, a religião não é tão culpada assim, ou a religião não é culpada, o ser humano que é, e o Fábio vai dizer, mas Deus para mim é isso, ou seja, fica um certo tom de polido entre os dois, né? É um debate, mas é um debate que não chega às vias de fato, né? Porque fica sempre essa coisa assim, somos amigos, então já sabemos que temos posições diferentes, então não adianta mesmo a gente brigar. E eu considerei um ótimo livro justamente por causa disso, porque ele tem esse tom informal, ao mesmo tempo que cita elementos interessantes a todos nós que pertencemos a esse universo da religiosidade, da espiritualidade de uma forma geral, e sem ter essa coisa muito acadêmica, sem ter esse peso assim muito, né, técnico para abordar as questões. É uma conversa, de fato, né? Então, é como eu cito lá na resenha escrita, né? A sensação é essa mesmo, de você estar com dois amigos, né, tomando uma cervejinha e debatendo sobre religião, mas de uma forma respeitosa e etc. Eu acho que a coisa poderia ter sido um pouco mais aprofundada, sim. Mas, por um outro lado, para uma leitura assim mais leve, descontraída, eu acho que ele cumpre bem aquilo que ele se propõe. A impressão que me deu é essa. A proposta do livro é não ser técnico, é não ser muito aprofundado. É tratar dessas questões que são questões profundas, mas com uma linguagem e um tom que alcance todas as pessoas. Por isso eu considero um ótimo livro. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.